Flamengo agora, verdade sobre clube alemão querer tirar Filipe Luís do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Arrascaeta toma nova decisão em relação à renovação de contrato com o Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Quero dar aqui o meu feliz aniversário pro ex-goleiro do Flamengo, Júlio César, aquele que foi criado, né, na Gávea, se tornou um grandíssimo goleiro de seleção brasileira, campeão da Copa das Confederações, campeão da Copa América, campeão estadual com o Flamengo naquele memorável gol do Petkovic em 2001, salvando o Flamengo de rebaixamentos em 2005, 2004, aquela época tenebrosa para quem era torcedor rubro-negro. Então, parabéns, Júlio César. Hoje é o aniversário dele, completando aí os seus 46 anos de idade. Que Deus te abençoe, beleza? Depois ainda voltou pro Flamengo, né? Pôde jogar algumas partidas ali como goleiro do Mengão. Os jogadores do Flamengo curtem o terceiro dia de folga na primeira semana de data FIFA. O elenco se reapresenta depois de amanhã, na sexta-feira, dia 5. Filipe Luís entende que essa pausa de treinos também é fundamental para aliviar o físico e mental dos atletas. Mas lógico, os médicos do clube, fisioterapeutas, no caso dos lesionados, estão acompanhando de perto esse momento de folga dos atletas do Flamengo, tá? Os atletas do Flamengo durante a data FIFA seguem seus respectivos treinamentos, né? Samuel Lino no Brasil, Carrascal na Colômbia, Matias Vinha, Varela e De Arrascaeta no Uruguai, Gonçalo Plata no Equador, jogam amanhã pelas suas respectivas seleções pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Portanto, data FIFA segue transcorrendo. Muita gente me mandou até um vídeo aí que tem o Samuel Lino participando de uma roda de bobinho, e aí, no caso, o bobo era o Casimiro. Daí o Casemiro vai dar uma entrada lá no Samuel Lino, enfim, o pessoal, pô, Pedrão, esse cara tá batendo no nosso jogador. Cara, treinamento a gente sabe que acontece esse tipo de entrada. Agora, só espero que a dona CBF não apronte, tá, uma história da carochinha de entregar jogador lesionado pro Flamengo, assim como fez na temporada do ano passado, quando o Pedro voltou lesionado de uma lesão, ligamento cruzado anterior, né? Então dá uma segurada nesse treinamento aí, tá? Seu Ancelotti, seu Casemiro, que nós não estamos nem na Copa do Mundo ainda e o Brasil já tá classificado, tá? Enfim, eu fico preocupado com os jogadores aí nas suas respectivas seleções, que só serve para atrapalhar os clubes de futebol. Ancelotti, inclusive, já definiu praticamente os titulares para a partida diante da equipe do Chile e não tem nenhum jogador do Flamengo na escalação. Tem ex-jogadores do Flamengo na escalação. O Brasil deve ir a campo contra a seleção chilena com Alisson, Wesley, ex-jogador do Flamengo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha, João Pedro e Martinelli. Tem uma possibilidade aí do Samuel Lino entrar na segunda etapa. Se porventura se confirmar essa escalação aqui do Ancelotti, vai gerar preocupação para a nação rubro-negra, porque essa data FIFA aí é meio que uma data de testes que está usando o italiano, tá, para definir os seus alvos para as convocações futuras. Quem não jogar nesse jogo de hoje, ele vai usar lá na Bolívia a 4.000 metros de altitude em El Alto. O que também não dá para fazer uma avaliação, porque as condições de jogo lá são completamente diversas, né? Como é que você vai fazer uma avaliação? Então, espero que jogue no primeiro tempo um time, no segundo tempo ele mude os 5 para ver. O importante não é nem a vitória, o Brasil já está classificado, né? Espero que, né, o que o Filipe Luís pediu para que o Samuel Lino jogue contra o Chile e não contra a Bolívia, seja acatado, tá? Ah, ele é o técnico da seleção, ele que manda. Tá, mas eu tô preocupado com o jogador do Flamengo. Pessoal, informação sobre o Alacian.
Pois é, o Wallace que foi preterido pelo técnico do Flamengo, Filipe Luís, nas últimas partidas, entrava de forma corriqueira na equipe do Flamengo, mas está ausente nos últimos jogos do Flamengo, e eu mesmo fui um aqui a contestar essa situação. Por que o Wallace não entra mais, tá? Enfim, atacante de 20 anos, tem sido pouco utilizado, segundo algumas pessoas internamente ali no Flamengo, em função da chegada do Samuel Lino e a recuperação do Pedro, pessoal. Pois é, essas duas situações pesaram, tá? Para que o jogador ficasse de fora das últimas partidas, tá? Evidentemente, existe ali, para você ter ideia, após a Copa do Mundo de Clubes, o Samuel Lino jogou 6 jogos no mês de julho. 7 minutos contra o São Paulo, 10 minutos contra o Santos, foi titular contra o Fluminense, deu uma assistência. Bragantino jogou 28 minutos, Atlético Mineiro 29 minutos, Atlético Mineiro de novo naquela trilogia 32 minutos, 120 minutos contra o Atlético Mineiro, né? Praticamente nos 2 jogos. Mirassol não, aí começa a não ser utilizado. A partir da recuperação do Pedro, Mirassol não jogou, Internacional não jogou, joga 15 minutos contra o Internacional, joga 1 minuto contra o Internacional no derradeiro do jogo das oitavas de final, não entrou contra o Vitória, não entrou contra o Grêmio. A falta de espaço do jogador coincide com a consolidação de Samuel Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo, e também com o bom retorno, com o bom rendimento do Pedro após o sermão que o Filipe Luís deu no jogador. O atacante de 20 anos chegou a despertar interesse no Wolverhampton durante essa janela de transferências. O Flamengo aumentou a multa rescisória e deu uma valorização salarial para o atleta, que agora segue tendo vínculo até dezembro de 2027, pessoal. Lógico que tem aquele peso daquela decisão contra o Atlético Mineiro, mas não é a parte fundamental, o argumento fundamental que tira o Wallace dessas próximas partidas. As pessoas comentam que é mais pela chegada do Lino e pelo bom desempenho do Pedro, tá? Minha galera, vou falar um assunto muito sério aqui com vocês agora. Seríssimo, seríssimo mesmo, que está acontecendo no futebol brasileiro e que poucas pessoas dão atenção. O John Textor treina... Eu falo isso dos outros clubes porque isso envolve sim o Flamengo. Isso prejudica o Flamengo. O John Textor, dono do Botafogo, negociou o cuiabano com o Nottingham Forest, que é uma equipe que é bicampeão da UEFA Champions League, lá da Premier League, coisa e tal. Após esse jogador ser negociado com o Nottingham Forest, no outro dia, o Nottingham Forest pegou e emprestou o atleta para o Botafogo. Não é necessário ser nenhum Sherlock Holmes, ser nenhum investigador da Polícia Civil, da Polícia Federal, nenhum detetive para sentir o cheiro de merda exalando no ar. Alguém precisa, sobretudo a CBF, precisa regulamentar a questão do fair play financeiro no Brasil, porque tá no mínimo estranho essa negociação do cuiabano ir para o Nottingham Forest e no dia seguinte emprestá-lo. Qual que é o sentido que isso faz? Me explica. Eu tô falando isso porque isso prejudica o Flamengo. O Flamengo batalhou, o Flamengo lutou na moral, pagou as suas dívidas, e o Botafogo simplesmente vira SAF. Um cara pega, contrata todo mundo, não paga um monte de gente e faz esse tipo de transação. Ele precisa ser investigado em torno disso, gente. A gente precisa... Aí me chega o presidente do Confiança, aliás, o Confiança que está na final da Copa do Nordeste contra a equipe do Bahia, o senhor Pedro Dantas, em entrevista à ESPN, e cita o Flamengo dizendo que tem que ter fair play financeiro. Ô, senhor Pedro Dantas, quem não está dando exemplo para fair play financeiro não é o Flamengo.
É o Botafogo de John Textor. É o Corinthians, lá do Augusto Melo, que não é mais do Augusto Melo, enfim. É o Internacional que está devendo do Thiago Maia. Vamos ver o que o Pedro Dantas falou aqui. Vamos precisar do fair play financeiro. Senão a distância entre os clubes vai ficar muito grande. O Flamengo tem uma folha de 40 milhões por mês. Tem time na Série A com folha de 5 milhões. Daqui a pouco vai acabar a concorrência. Meu amigo, mas o Flamengo paga em dia. Fair play financeiro não é teto de gastos, Pedro Dantas. Fair play financeiro é você gastar menos do que você arrecada. Você arrecadou 1 bilhão, se você gastar 500, 600 milhões e isso não te colocar de forma deficitária ao longo da temporada, que se dane, o dinheiro é seu e o Flamengo faz isso. E se formos levar em consideração, se excluirmos todas as outras receitas do Flamengo, como patrocínio, ingresso, receita de televisão, enfim, excluir tudo, e levar em consideração apenas as vendas que o Flamengo fez, o Flamengo vendeu 370 milhões e contratou 270 milhões em jogadores. Então, mesmo considerando apenas a fonte de renda de venda de jogadores do Flamengo, o Flamengo estaria dentro dos parâmetros do fair play financeiro, das regras que são tramitadas na França, que o John Textor tomou um pé na bunda lá do Lyon, porque senão seria rebaixado para a segunda divisão, da Europa inteira. O Flamengo, se pegar o fair play financeiro da Europa, o regramento europeu e botar aqui, o Flamengo está seguindo tudo certinho. Você não tem que falar contra o Flamengo, você tem que falar contra o Inter, você tem que falar contra o Botafogo, você tem que falar contra o Corinthians, você tem que falar contra o Atlético Mineiro, contra essas equipes. Que vergonha! É brincadeira, viu? Enfim, nada contra o Confiança, não. Tá? Luiz Eduardo Batista, o BAP, fala mais uma vez sobre o estádio do Flamengo em entrevista à Flamengo TV e considera impossível a inauguração do estádio do Flamengo em 2029. Abre aspas aí para ele. À medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nós deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis de serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029. E uma dessas dificuldades, por exemplo, é a tubulação de gás que a SEG, né, que a Naturgy hoje, tem debaixo daquele terreno. Tem resquício ali de material químico do gás e o terreno está contaminado. Então, além da retirada de todo esse equipamento, essa tubulação ali, desenterrar isso tudo ali do terreno do gasômetro, tem que descontaminar o terreno. O que a prefeitura garante que vai fazer. Pelo menos o Eduardo Paes já publicou várias declarações nas redes sociais indicando que vai resolver esse problema. Agora tem as outras questões também que o estudo de viabilidade econômica da Fundação Getúlio Vargas vai deixar as claras para o BAP e também para a torcida do Flamengo, tá? Pessoal, vamos avançando aí para você ver como é uma falácia esse discurso de fair play financeiro quando ele é dito contra o Flamengo. Olha isso. Flamengo tem 23 saídas no Sub-20 e pode faturar mais de 100 milhões. Segundo meu amigo Flazoeiro, em conjunto com o Flabase faz um excelente trabalho aí de apuração de informações das categorias de base do Flamengo. O Flamengo vive um momento de reformulação pesada na categoria Sub-20. Ao todo, 20 jogadores com idade para a categoria deixaram o clube nos últimos meses. O Flamengo pode faturar mais de 100 milhões com as saídas. E aí você envolve a saída do Matheus Gonçalves, a saída do Lohan, a saída do Caio Baroni. Se juntar todos esses jogadores, dá mais de 100 milhões de reais ao Flamengo. E tem gente aí usando discurso de fair play financeiro contra o Flamengo. Ex-dirigente do Flamengo rebate as declarações de Gustavo Cuejar, dizendo que não recebeu a medalha de campeão da Libertadores. Recentemente a gente teve aí
o ex-volante colombiano do Flamengo, em entrevista ao canal do Duda Garbi, dizendo que o clube teria sido ingrato com ele, porque não teria dado a ele a medalha de campeão da Libertadores, ele que atuou naquela Libertadores até as quartas de final, né, a Libertadores de 2019, e ele ficou meio ressentido, porque o Marcos Braz teria proibido o Flamengo de dar a medalha de campeão para ele, e que, por exemplo, outros atletas como o Andreas Pereira, que participaram da campanha até as oitavas, teria recebido a medalha de campeão no ano de 2022. Um ex-dirigente que não se identificou, mas que estava na gestão da época, até tenho a minha suspeita de quem é esse dirigente, falou com o jornalista Túlio Rodrigues sobre essas declarações do Gustavo Cuejá, e o dirigente falou o seguinte, foi bem veemente: Cuejá mentiu, está se fazendo de vítima. Na verdade, ele quis sair do Flamengo por dinheiro também, mas principalmente por um problema pessoal. Aí ele forçou a saída e falou que não ia jogar e tal. Até que a gente estava em Viamão, não sei se é um município, é região metropolitana da Grande Porto Alegre, né? Sei que fica ali, próximo aos arredores de Porto Alegre, tem um hotel lá, meio que um resort, que geralmente quando o Flamengo vai jogar lá, fica hospedado lá, e o Flamengo estava hospedado nesse hotel em Viamão, nessa oportunidade, tá? Desse jogo contra o Internacional. Até que a gente estava em Viamão no hotel e ele chegou depois do time, porque a gente falou que ele só sairia se jogasse contra o Internacional. Ele estava se recusando a jogar, estava se fazendo de vítima, fez um tumulto grande antes do jogo, enfim, passado. No final foi bom, ele saiu e a gente ganhou. Cara, é uma guerra de narrativa, né? Agora, o que eu sei de fato é que o Cuejá entrou, ele queria sair do Flamengo de verdade, em função desse problema pessoal aí, que não cabe aqui entrar, mas ele jogou muito bem. Aquele jogo contra o Internacional, eu lembro bem, e não fez nenhum favor pro Flamengo, até porque o Flamengo pagava o salário dele. Agora, acho que deveria sim ter recebido a medalha de campeão da Libertadores. Deram pro Andreas Pereira, que jogou até as oitavas, né? Por que não dar pro Cuejá, que por muito tempo foi um dos caras que a torcida mais se identificou em função dos elencos paupérrimos, times horríveis que o Flamengo montava porque não tinha dinheiro, né? Fica aí esse questionamento. Mas o dirigente falou que ele está mentindo, então suponho que ele tenha recebido a medalha. Enfim. Beleza? Galera, Patrick Scherer, jornalista lá da Alemanha, falou sobre a possibilidade de Filipe Luís, do Flamengo, publicou aqui o portal Bundesliga Insider, ser o novo técnico do Bayer Leverkusen. Filipe Luís do Flamengo é um candidato empolgante. Ele se dá muito bem com Simon Rolfs, diretor esportivo do Bayer Leverkusen, que já queria contratá-lo quando ele era ainda jogador. Entretanto, considerando a situação em que o Bayern está, acho que eles vão optar por uma solução menos arriscada. Quem não sabe, o Erik ten Hag, que veio fazer a pré-temporada no Rio de Janeiro e tomou uma pancada de 5-1, algum nesse sentido, para a base do Flamengo, já foi demitido, né? E gerando especulações de que os alemães poderiam vir buscar Filipe Luís no Flamengo em função do seu bom trabalho que ele vem realizando no Flamengo, mas ele também traz a informação de que eles devem buscar uma alternativa, digamos assim, mais experiente do que o Filipe Luís. Tomara, né? Não vem com essa história da carochinha, não. Pessoal, segundo informações do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, uma fonte ligada a Georgiana Arrascaeta, tá? Daniel Fonseca está no México e deve desembarcar ainda nessa semana para se reunir com José Boto, diretor de futebol do Flamengo, e avançar na renovação de contrato do camisa 10 uruguaio. Teve negociações aí mais para trás desse ano, mas o Flamengo acabou não avançando porque tinha outras prioridades, como a renovação do Varela, do Rossi, enfim, de outros jogadores. Tinha janela aberta e o Flamengo agora vai avançar. E o Arrasca quer demais ficar no Flamengo, vai ter um filho agora, enfim, desejo
muita saúde. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.